de Deus. Versículo 11 do capítulo de número 2 de 1 Pedro. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Assim que lermos Gálatas, os irmãos podem então retornar para 1 Pedro, versículo 11, onde lemos. Vamos partir daí a nossa fala. Diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos em Cristo, muito obrigado, irmão Erickson, Deus abençoe. Nessa tarde, o nosso pastor Isaac entrou em comunicado comigo e me deu essa incumbência de trazer esta palavra aqui nessa noite ao seu coração. Então, trabalhando mesmo ali, eu comecei a voltar o meu espírito para a palavra de Deus e falar com Deus em espírito mesmo, orando como Neemias, em silêncio, no meio das pessoas, indo e vindo e falando com Deus, trabalhando, indo e vindo e falando com Deus. Às vezes tinha alguém falando alguma coisa comigo, provavelmente amanhã vai ter que repetir, porque enquanto eu estava absorto ali nas minhas reflexões, posso ter deixado alguma coisa passar. O certo é que eu me liguei com Deus, e em algum momento do meu coração, eu senti aquela brisa suave e gostosa, e eu pude perceber no meu coração que Deus estava falando comigo um nome. E ele falava Abraão ao meu coração. Foi maravilhoso, porque ao soprar a palavra, o nome Abraão ao meu coração, o Espírito Santo me trouxe uma mensagem que eu quero transmitir aos irmãos. Eu não vou reinventar a roda aqui, nada disso. Eu vou pregar a palavra de Deus simples como ela é mesmo. E eu tenho certeza que ao final deste culto, o Espírito Santo irá lhe renovar, irá deixar fresco na sua memória quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Glorificado seja o nome de Jesus. Versículo 17 de Gálatas, capítulo 5, diz assim, no final: a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, de forma que não fareis o que quereis, ou não façais o que quereis. Dentro do meu ser, dentro do teu ser, existe uma batalha incansável pelo direito de te ter pela eternidade. Do lado de Satanás, a carne opera contra a sua alma, querendo passar a eternidade contigo no lago de fogo que Apocalipse diz que Cristo criou para Satanás e seus demônios, e não para os seres humanos. Do lado do Espírito, a vida eterna ao lado de Cristo luta também pela sua alma. Alguém diz por aí que dentro do homem há dois lobos. Você escolhe qual lobo alimentar. O lobo
que você der comida, nesta peleja, nessa luta, é o lobo que vencerá. O crente, é claro, ele se alimenta da palavra de Deus, ele serve a Deus, ele lê a Bíblia, ele alimenta o certo, ele alimenta o correto. Muitos não são assim, sabendo que dentro de si há uma batalha pelo direito de tê-lo pela eternidade toda, sabendo da gravidade deste fato, ele ainda consegue alimentar o mal. Ele ainda consegue alimentar o lobo ruim. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque até aqui Ele tem te dado força para alimentar o bem, para se fortalecer no bem. E Ele te trouxe aqui para te relembrar que nessa tua luta, nessa tua peleja, é necessário você prosseguir um pouco mais adiante. Por quê? Nós não somos dessa terra. Conforme Pedro está dizendo aí, no capítulo 2, versículo 11, nós somos, quem está com a Bíblia aberta vai saber o que nós somos mais rápido que os que fecharam. Somos peregrinos e forasteiros. Vou repetir, irmãos, sempre repito. Havia os crentes bereanos no tempo do apóstolo Paulo, que enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles deixavam a Bíblia aberta, os pergaminhos, os manuscritos abertos, para conferir se aquilo que Paulo estava falando era de fato a palavra de Deus. Tá? E eu repito, preste atenção naquilo que você ouve por aí. Tá? Não ouça nada, não coma nada, não se alimente de nada sem procedência. Confira na palavra de Deus. Seja você o responsável pela sua alimentação espiritual. Né? Não vá deixar que outros formem a sua opinião a respeito da única verdade da palavra de Deus. Tenha a sua própria opinião, forme a sua própria opinião, seja formador, seja influenciador e não influenciado. A verdade da Bíblia é absoluta e você precisa defendê-la. Pedro está escrevendo uma epístola universal e ele diz: rogo-vos, pois, amados. E eu falo a vocês, isso é Pedro dizendo, como se vocês fossem estrangeiros, como se vocês fossem forasteiros, que vocês se abstenham das concupiscências carnais. A palavra de Deus, irmãos, ela é eficaz para moldar o nosso viver. Se alguém tem dúvida de como se portar na presença de Deus, se alguém tem dificuldade em obedecer a Deus, a Bíblia Sagrada é eficaz para ensinar. A palavra de Deus, ela é eficaz para nos instruir no caminho que Cristo deseja que trilhemos. O caminho que Cristo deseja que trilhemos é o caminho que leva à porta estreita, é o caminho estreito também. A Bíblia diz que nesse exato momento existe um caminho largo e que tem muita gente andando pelo caminho largo. Mas no caminho estreito, que leva à porta estreita, são poucos os que acham, são poucos que trilham, são poucos que encontram. A palavra de Deus é o mapa do viajante que está de ida para uma terra celestial. Né? O crente tem uma viva esperança de que um dia, se ele morrer, ele encontrará com o Criador para ouvir: vinde bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do século. O crente tem essa crença, o crente tem essa esperança. E o mapa do crente é a palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo 15, capítulo 3, versículo 20, aliás, capítulo 3, versículo 20. Abra a sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20.
Nessa noite eu quero transmitir para você e te dizer que você não é dessa terra, que você é só um passageiro. Você está de passagem por aqui, que essa terra não é o seu lugar, este planeta não é o seu planeta eterno. Esse plano, essa existência é passageira. Esse corpo físico que você pode apalpar agora é, na verdade, uma casa perecível. Ele envelhece. Dentro desse corpo que está falando com vocês, repousa uma alma eterna, a minha alma, o meu verdadeiro eu. O verdadeiro Jânio Fernando Rodrigues da Silva está aqui dentro dessa carne, está aqui dentro dessa forma corpórea, que muito em breve, aí com 70, 80 anos, ou sabe Deus quando, ela vai cair, ela vai tombar. E o meu verdadeiro eu, que é eterno, encontrará com o Criador. Em nome de Jesus, para honra eterna e não para vergonha. E eu espero que assim também com vocês. Filipenses 3:20. Repare que o versículo diz: a nossa pátria é o céu, donde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa pátria é o céu. Nossa pátria não é Brasil. E eu não estou pregando aqui para você se tornar um libertário amanhã, né? Por que não dizer, um revolucionário, um anarquista, alguém que não obedece à pátria, nada disso, tá? A nossa pátria celestial é o céu, mas a nossa pátria terrena é o Brasil, né? Se eu nasci no Brasil, eu sou um cidadão brasileiro, mas se a minha pátria é o céu, eu sou um cidadão celestial, né? João 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus estava dizendo que já estava tudo pronto, né? Já está pronto, já estava tudo preparado. No tempo da igreja primitiva, a tua pátria já estava preparada, tá? Por fim, a palavra de Deus é eficaz para nos levar para mais perto de Jesus. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais ouvimos pregações, mais nos enchemos de Deus. Quanto mais oramos, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais ouvimos pregações, mais nos enchemos de Deus. A ponto, irmãos, de em algum momento estarmos tão cheios que nós transbordamos em línguas estranhas, tá? É um alimento sólido a palavra de Deus. Eu me preocupo quando o crente começa a se orientar por frase de borrachão de caminhão. Para a lama de caminhão passa dizendo o seguinte: acredite em si mesmo, creia no seu próprio potencial, né? Você é especial, você é capaz. Enche a bola do camarada e o crente esquece que o potencial dele é o Espírito Santo e começa a confiar na força do próprio braço e fracassa. É um fato recorrente ao observarmos quando um crente fracassa. É porque em algum momento ele começou a confiar em carros, começou a confiar em cavalos. Mas o crente que vai alcançar a Sião celestial é o crente que o salmista diz: nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, no texto lido, se os irmãos observarem no capítulo 2, versículo 11 do texto lido, nós temos aí as concupiscências carnais combatendo contra a alma. Leia o versículo 11 e você vai entender o que eu estou dizendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Temos as concupiscências carnais combatendo contra a alma. Não está combatendo contra o seu corpo físico,
não está combatendo contra a sua família, não está combatendo contra o seu emprego, o seu trabalho, o seu ministério. Tudo isso é importante, mas a concupiscência combate diretamente a alma, porque a alma é o seu verdadeiro eu. É o item eterno que está dentro dessa casa aí. É aquilo que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar. É o que há de mais importante no planeta. Uma alma salva vale mais do que um mundo inteiro. E a concupiscência combate contra a alma. O que são as concupiscências? Vamos lá. É devagar mesmo, tá, irmãos? É bem devagarzinho. Se você tiver paciência de tirar essas escamas, descascar esse ovinho aí, que eu ouvi Fernando é igual descascar ovo, irmão, é difícil. Mas sabe quando você põe um salzinho naquele ovinho quentinho? É bom, hein? Eita! O que são as concupiscências? Concupiscências são desejos da carne, ponto. Pelo quê? Pelas coisas materiais. Concupiscência é desejo da carne pelas coisas materiais. Mas o versículo também diz que concupiscência são desejos da carne pelas coisas sensuais. Aqui há duas grandes cadeias que podem aprisionar uma alma: as coisas materiais e as coisas sensuais. E quando eu digo sensual, não é só ligado à lascívia, prostituição, etc. Não. Sensual tem a ver com percepção, que desperta o foco mental do ser humano para alguma coisa. É algo que te leva a sentir. Tem gente que quando lê esse texto só pensa em prostituição. Mas um álcool, ele altera a sua percepção sensorial, ou seja, suas sensações. Uma droga altera as suas sensações. Uma música mundana que foi feita para adorar o diabo, que o crente escuta escondido, altera as percepções, trazem sensações, né? Alteram as percepções sensoriais. E tudo isso são as concupiscências da carne operando contra a sua alma. Estão lutando pelo privilégio de passar a eternidade com você. Daí a importância de nós atentarmos a esta grande batalha interior. Concupiscências, o que são? Desejos materiais e desejos sensuais. Considere comigo, irmãos, alguns pontos, 3 pontos. A concupiscência irá prender a alma que é eterna ao mundo físico material que é temporal. Um grande poder da concupiscência é prender a alma eterna, salva em Cristo Jesus, nas coisas temporais e materiais dessa vida. É um poder que a concupiscência detém, de pegar uma alma que estava no reino das trevas e foi transportado por Cristo para o reino maravilhoso da luz, do amor do Filho de Deus, e trazer de novo para as trevas. É um poder que a concupiscência tem, de prender uma alma eterna, plena nas coisas materiais que são destrutíveis. Segundo ponto, sendo nós peregrinos e forasteiros, presos aqui nessa terra, nas coisas materiais, não alcançaremos o céu jamais. Por isso, irmãos, continuemos na nossa lida, continuemos na nossa luta, se desvencilhando das coisas materiais, né? Não aquilo que traz o bem-estar, não aquilo que
te traz um conforto para a sua família. Eu estou dizendo de coisas materiais que te desviam da presença de Deus, coisas materiais que alteram a sua sensação, né? Que alteram a sua percepção, né? Estou dizendo de mulheres, estou dizendo de bebidas, de entorpecentes, de músicas, de filmes, etc. Tudo o que vai tirar a sua mente de desejar mais a Cristo. Tudo isso é concupiscência da carne. E terceiro ponto para a gente ponderar junto é que quando esse sistema de coisas for destruído pelo fogo, conforme está escrito em 2 Pedro capítulo 3, a alma presa às coisas desse mundo também será destruída pelo fogo. Quando nós lemos Pedro escrever e dizer o seguinte: todos os elementos abrasados desaparecerão pelo fogo. E Pedro diz: não vai ficar nem pedra, nem raiz, nem ramo, tudo será consumido pelo fogo. Infelizmente, algumas almas perecerão, porque vão estar incrustadas nas coisas desse mundo, né? Vão estar arraigadas nas coisas dessa terra. A mulher de Ló nos mostra isso quando Ló sai fugindo daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Aquela mulher não consegue se desvencilhar das concupiscências dos olhos, e ela olha para trás e deseja tudo que ia ficando nas suas costas. Então ela vira uma estátua de sal. Jeremias diz lá no capítulo 51, versículo 45 o seguinte: sai do meio da Babilônia, povo meu. Então nessa noite, irmãos, a Babilônia para nós é o mundo. A Babilônia para nós é tudo que o inimigo oferece para que tiremos Cristo do centro da nossa vida e coloquemos qualquer outra coisa. Cristo é o centro de tudo. Trabalhe, Cristo é o centro. Prospere, Cristo é o centro, né? Seja bonito, seja bela, seja culto, seja douta, seja formado, seja fazendeiro, seja bancário, seja o que for. Mas Cristo é o centro de tudo e deve permanecer assim para o bem-estar da sua alma. Pondera comigo também a seguinte questão: a carne busca o materialismo de cada época, mediante aquilo que os olhos vê. Cada época gera o seu próprio materialismo. Nos dias de hoje, a nossa sociedade gera o seu próprio materialismo. A tecnologia, o luxo, o dinheiro, a fama, as riquezas, os carros, tudo isso a nossa sociedade gera. E os olhos enxergam tudo isso. A carne enxerga tudo isso. E quando a carne olha, quando os olhos enxergam, é ativado então a concupiscência. Começa-se então o desejo novamente. Eu não quero ofender a sua inteligência nessa noite, né, e te perguntar se você sabe me citar pelo menos uma concupiscência da era moderna. Eu não vou te ofender, porque o inimigo está lutando nesse exato momento contra a sua vida, para que o seu nome seja removido do livro da vida. E você sabe muito bem qual é a concupiscência que opera contra a sua alma 24 horas por dia. Você luta contra ela, você conhece ela muito bem. Você sabe como ela vem, você sabe como ela chega, porque você conhece você mesmo. Então, minha irmã, meu irmão, o Espírito Santo de Deus te traz aqui nessa noite para te alimentar, para te dizer que sentir essa guerra interior não é pecado. Perceber duas naturezas dentro de si, uma lutando contra a outra, não é que seu nome saiu do livro da vida, não é que Jesus te abandonou, não. Isso entrou na humanidade no dia que Adão e Eva comeu do fruto proibido. Isso é inerente do ser humano, está incrustado na nossa índole, está aí lutando dentro do nosso caráter, é impossível de ser removido.
Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses diz que isso só vai sair de dentro de nós no dia do arrebatamento da igreja, que na velocidade do piscar de olhos nós vamos subir e termos os nossos corpos transformados para um corpo incorruptível e de glória, igualzinho ao de Cristo. Glorificado seja o nome de Jesus. Ainda assim, nem teremos a eternidade ainda, somente depois de comer do fruto da eternidade, né? Altas horas da festa, das bodas do Cordeiro, né? Sabe que dia comeremos desse fruto lá? Só então passaremos a ser seres eternos. Glorificado seja o nome de Jesus. Tem gente por aí achando que a grande tribulação é para os crentes. Não, irmão. A grande tribulação não é para os crentes salvos em Cristo Jesus. Tá? As bodas do Cordeiro não é para você se alimentar depois da grande tribulação, não. Tá? As bodas do Cordeiro é para você se alimentar na presença de Cristo ao findar a sua jornada nessa terra de peregrino e forasteiro, né? Será uma festa para brindar a sua vitória, né? Quando um parente vem viajando de longe e chega na nossa casa, nós damos o melhor. Cristo, da mesma forma, estamos viajando, quando entrarmos ali naquela cidade, Ele tem o melhor para dar para nós ali. E em breve, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glorificado seja o nome de Jesus. A carne percebe a evolução das coisas materiais e troca o agir da sua própria concupiscência. Ou seja, cada geração gera sua concupiscência. A nossa geração enfrenta um tipo de concupiscência, um tipo de desejo da carne. Mas no tempo de Moisés era um, no tempo de Abraão era outro, no tempo de José era outro, no tempo de Jacó era outro. Com esses 8 minutos que restam, vamos ponderar mais ou menos como era a sociedade de alguns irmãos, como era o mundo, como era o sistema de coisas, o que eles enfrentavam em cada época que eles viveram. Rapidinho, Abraão, ele enfrentava concupiscência dos olhos, né? Desejo da sua própria carne. Ele enfrentava idolatria, né? Porque para aquela sociedade era necessário ver o Deus, né? Os irmãos vão perceber que Abraão, ele é o pai da fé, porque ele ouviu um Deus invisível, né? Ele ouviu a voz de Deus falando: sai dessa terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar só depois que você sair. Ou seja, se você não sair, eu não mostro. Se você sair, eu mostro. E Abraão não viu ninguém falar com ele, mas ele ouviu. Ele foi na contramão da sociedade, ele foi na contramão da concupiscência daquela sociedade, que era necessário ver o bichinho de barro, né? Ver o toletinho amassado e pintado na prateleira, né? Se não fosse o dito cujo ali, para a sociedade de Abraão, nada feito, não é Deus. Se não posso ver, não existe. Era a lógica daquele povo, mas para Abraão não. Hebreus diz que ele se tornou o pai de todo mundo que tem fé, porque ele ouvia alguém que ele não via, né? Talvez, se você ouve uma voz hoje e você obedece, alguém vai falar que você é louco, né? Fulano não tomou o gardenalzinho, ouvindo vozes. Quem sabe Abraão não enfrentou essa mesma coisa? É? Quem sabe não disseram que Abraão estava louco, pegar 318 soldados, as crianças, a mulher, os bichos, e ir embora da casa do pai, fugido. Isaac, irmãos, ele enfrentava um problema de inimizades, e ele era testado porque ele não poderia ter amargura no seu coração, né? Isaac era o riso, o filho da promessa de Abraão e Sara. Isaac não poderia jamais sentir-se furioso, porque ele era um tipo de Cristo, né? Da mesma forma que Cristo foi levado para um monte, caveira, em silêncio para ser morto, Isaac também foi. Isaac, a gente não percebe, mas Isaac enfrentava uma luta interior muito grande para ser uma semelhança de Cristo para nós. Porque ele cavava um poço hoje, amanhã o invejoso ia lá e jogava entulho no poço. Aí ele mudava 5 passos para frente, cavava outro poço, o invejoso ia lá e entupia o poço de novo.
mas ele nunca se irou, sempre manso como Cristo, porque era o chamado dele, tá? Ele precisava ser um tipo de Cristo para nós. Da mesma forma que vocês que me ouvem nessa noite e eu preciso ser um tipo de Cristo para a sociedade atual. O apóstolo Paulo diz que as pessoas precisam nos imitar, precisam fazer coisas semelhantes a que nós estamos fazendo, né? Por isso, a responsabilidade que vocês têm de fazer coisas que outros podem olhar e fazer igual, né? Que outros podem olhar e sentir orgulho de dizer, não, mas que atitude, que caráter, que índole, que respeito, né? Alguém precisa glorificar o nome de Jesus através da sua vida. Jacó enfrentava outras coisas, irmão. No tempo de Jacó, ele enfrentava a ganância, desejo por herança, ele enfrentava mentiras e tramóias. Nesse caso, ele era um mentiroso e era o homem das tramóias. Então, a concupiscência da carne pegava o Jacózinho de jeito, fazia ele mentir, fazia ele enganar, pintava e bordava com ele, até o dia que, igualzinho o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus, Jacó também teve um encontro com Deus. Saulo mudou o nome para Paulo e Jacó mudou o jeito de andar, né? Glorificado seja o nome de Jesus. O que José enfrentava? Desejo de vingança, luta contra a escravidão, mulheres, poder. José sabia que era um peregrino e um forasteiro. Ele ajuramentou o povo: olha, quando Deus tirar vocês do cativeiro egípcio, vocês pegam as minhas ossadas e levam para enterrar na terra que mana leite e mel. Os irmãos já parou para pensar que em meio a maná, chuva de maná, codornizes, mar vermelho abrindo, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, num lugarzinho guardadinho estavam os ossos de José? Já parou para pensar nisso? A fidelidade de José para com Deus e a fidelidade de Deus para com José? José sabia que não era do Egito. Da mesma forma, nós precisamos entender nessa noite, precisamos saber que nós não somos terráqueos, nós somos celestiais. Glorificado seja o nome de Jesus. Daniel, Misael, Ananias e Azarias enfrentavam o manjar do rei, enfrentavam o vinho do rei, enfrentavam a lei babilônica, mas fique de pé juntamente comigo. Mas eles assentaram no seu coração não se contaminar com as comidas babilônicas. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa noite, através do encher da nossa vida, através do poder do Espírito Santo, para que nós continuemos rejeitando as comidas que o mundo oferece. Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos encha de poder nessa noite, nos encha de autoridade espiritual, nos encha da Tua presença, nos dê intimidade com o Teu Espírito Santo, para que possamos continuar, Pai, trilhando o caminho estreito, que leva à porta estreita, que nos conduz ao céu, que nos conduz à sala do trono. Sabemos que não somos dessa terra, somos peregrinos, somos forasteiros, somos estrangeiros e não queremos a nossa alma grudada nas coisas materiais. Queremos grudar nas coisas celestiais, meu Pai, mas somos falhos, somos pecadores, somos limitados, somos falíveis, somos tão pequenos, meu Deus, diante desse mundo, mas através de Teu poder venceremos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, Deus abençoe.